Olá, enfermeiro! Tudo bem? Hoje eu passei aqui para compartilhar com você um sentimento que eu já tive e saber, né, se você em algum momento, né, da sua formação, da sua carreira, se você também já teve esse sentimento. Um sentimento de vergonha de ser enfermeiro, de vergonha de falar que era enfermeiro. Eu já tive esse sentimento. Então, várias vezes, né, eu já cheguei para fazer um cadastro em uma loja e aí perguntava qual era a minha profissão, eu engasgava e falava que era servidora pública, mas não falava que era enfermeira. Na mesma coisa, na rua, né, quando tivesse numa roda de pessoas estranhas, sempre eu respondia que eu era servidora pública e não respondia que eu era enfermeira. E aí, né, eu fui tentar entender o porquê desse sentimento. O porquê desse sentimento de desvalorização, de inferioridade em relação às outras profissões da saúde. E aí, né, eu parei, né, para poder pensar, fazendo um histórico da minha formação. Eu entrei na faculdade, né, totalmente crua, eu não sabia o que era ser enfermeira, eu não sabia o que era enfermagem. Eu fiz uma lista com 11 cursos e aí eu fui decidindo qual que eu iria seguir, né? E aí eu fui descartando e no final ficou sendo a enfermagem. Durante o meu processo de formação, eu cheguei sem nenhum preconceito. Eu não tinha contato, né, anterior com a enfermagem, na minha família não tinha ninguém doente, eu nunca passei tempo no hospital. Então, eu realmente não conhecia nada sobre a profissão e sobre os profissionais. No meu primeiro período, né, de faculdade, durante a minha formação, eu já comecei a ouvir, a enfermagem é desvalorizada, a enfermagem é desvalorizada. E os profissionais repetindo as piadinhas, né, repetindo umas falas. E aí a gente começa o quê? A ter aquele sentimento, né? Poxa, por que eu escolhi enfermagem, né? Então, você já começa a pensar e já sentir, né, que a enfermagem é desvalorizada. E com o tempo, o que a gente passa? A repetir, né? Quantas vezes eu já repeti, quantas vezes eu já falei que a enfermagem é desvalorizada, que os profissionais de enfermagem são desvalorizados. E aí eu comecei a pensar sobre desvalorização e comecei a conversar com outros profissionais. Então, na minha família tem professores. Quando você conversa com os professores, todo mundo com um sentimento de desvalorização. Ah, porque professor é muito desvalorizado. Aí você vai e conversa com os policiais. Ah, porque a polícia é muito desvalorizada. E aí você conversa com o farmacêutico. Ah, porque o farmacêutico é muito desvalorizado. E é geral esse sentimento. Eu tenho vários amigos médicos que quando você está conversando, eles também têm essa mesma fala, né? Ah, porque a medicina está muito desvalorizada. E aí eu fiquei pensando, gente, o que a gente está esperando? A gente está esperando que o governo, né, levante uma bandeira e fala, a partir de agora os enfermeiros são valorizados, a enfermagem é valorizada, os professores são valorizados, os policiais, todas as profissões. Ou então a gente está esperando que os diretores, donos dos hospitais, supervisores, né, coloquem a gente numa sala e fale, olha, você é um profissional valorizado, te abrace, te beije. Eu realmente fiquei, né, nessa dúvida, o que a gente busca? Porque com o meu conhecimento, né, depois você começa a estudar, que você começa entender sobre inteligência emocional, sobre psicologia positiva, a gente entende que a felicidade, ela é interna, né? O sentimento de valorização, a autoestima, ela brota de dentro para fora. Então, o meu convite hoje é que todos nós, enfermeiros ou outros profissionais, que a gente realmente entenda o nosso valor, o nosso conhecimento, a nossa importância enquanto classe, enquanto profissional, e que a gente comece a sentir, né, o nosso valor, pensar nesse sentimento de valorização e comunicar essa valorização, comunicar com o nosso conhecimento, com a nossa postura, com as nossas ações e
parar de ser vítima, de parar de falar "Ai, porque a gente é desvalorizado, porque a gente é desvalorizado". E eu não estou falando em relação a salários, não estou falando em questão financeira, porque eu conheço enfermeiro que ganha muito dinheiro e sente desvalorizado, e tem a grande maioria que ganha muito mal. Eu tenho plena consciência que a gente não tem uma faixa salarial exemplar, que a gente está lá no topo, não. Eu reconheço que os nossos salários não estão lá em cima, mas é uma média, né, nacional. E o que eu queria hoje é que nós, né, refletíssemos e pensássemos assim, que não adianta a gente ficar com essa comunicação de vítima, de desvalorização e de não mudar a postura. O que a gente precisa? A gente precisa mudar a postura, mudar a comunicação, mudar o sentimento, para a gente começar a realmente, né, sentir que nós somos profissionais de valores, que nós temos competência, que nós temos conhecimento, que nós fazemos a diferença dentro de qualquer unidade de saúde, né? O enfermeiro, na minha concepção, é o principal elo, né, dentro de qualquer unidade de saúde. Nós estamos com contato direto com o paciente, contato direto com o médico, com a parte administrativa. Então, nós precisamos ter consciência do nosso valor e nós precisamos comunicar esse valor, passar para as outras pessoas, sentir e comunicar que nós somos profissionais de valor, tá bom? Não vamos esperar o nosso conselho, dos nossos sindicatos, das associações, que eles realizem, né? Que tenha essa valorização. Vamos nós ser a diferença que nós estamos pedindo. Vamos ser a diferença que nós estamos cobrando, ok? Beijo e... enfermeiro de valor, enfermeiro de sucesso, comunique valor, comunique sucesso e sinta-se privilegiado por ter uma profissão tão nobre, tão linda.